Olá, queridos. Mais uma vez é um prazer estarmos juntos para podermos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo que estamos no livro de Ezequiel. E o tema da aula de hoje é o julgamento das nações. Então, eu vou fazer um breve resumo do que nós estamos estudando até agora. Os capítulos que nós iremos abordar hoje serão os capítulos de 25 a 32 do livro de Ezequiel. Então, resumindo um pouco quem é Ezequiel. Ezequiel, então, é um profeta que vai profetizar na terra da Babilônia. Ele foi levado cativo para a Babilônia no ano de 597 a.C. O início do seu ministério se dá no ano de 593, que é no quinto ano do exílio do rei Joaquim. E o propósito que ele tem é de demonstrar aos exilados que a glória de Deus não se apaga com a destruição do templo, que a glória de Deus é para todas as nações e não só para Judá, que Deus julga o pecado de Judá e das nações, que é o que nós iremos ver hoje, que a promessa de restauração para o remanescente, existe essa promessa, e que existe uma restauração futura do reino de Deus e a restauração de Jerusalém. Até aqui a gente viu algumas manifestações da glória de Deus, da retirada da glória de Deus, do pecado de Judá, do pecado de Jerusalém, do juízo que vai cair então sobre Judá e sobre Jerusalém. E os capítulos 25 até o capítulo 32 do livro de Ezequiel vão nos dar aí uma mostra a respeito do julgamento que Deus dá sobre as nações que estão nas cercanias de Judá, mostrando então que o juízo de Deus ele não vem só para Judá, só para Jerusalém, mas vem para todas as nações que têm algum tipo de relação com Judá e Jerusalém, né? É, o juiz supremo de todo mundo é Deus. Ele mostra isso para nós através das Escrituras. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, em Mateus 25, de 31 a 32, diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, Deus é o juiz supremo. Jesus é o nosso juiz supremo. Então, Deus aqui vai usar a Babilônia, na pessoa do rei Nabucodonosor, para trazer justiça para as outras nações. Deus toma conta de todo mundo. Ele não perdeu o controle e ele não está irado somente com Judá e com Jerusalém. Em Atos 17, 26, diz assim: De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então Deus tem o controle de todas as coisas. É Deus que manda nas coisas. Em Apocalipse 21, 24, diz assim: As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. É Deus que manda, não é o homem. Né? Deus também, da mesma forma que ele traz juízo, que ele é o justo juiz, ele também é extremamente misericordioso e dá oportunidade de arrependimento para todos os povos. A gente vê desde a época que Adão peca, Deus dando oportunidade. Quando Deus pergunta: o que houve? O que aconteceu? Né? Então, ele dá oportunidade para a gente se arrepender. No tempo de Noé, ele deu 120 anos para o povo se arrepender e o povo não se arrependeu. 120 anos é um bocado de tempo, hein, gente? Jonas também, quando ele profetiza contra Nínive, Deus mostra sua misericórdia. Então, em Jonas 4, versículo 11, diz assim: Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Deus é misericordioso. No próprio livro de Ezequiel, vou voltar um pouquinho aqui, no capítulo 18 do livro de Ezequiel, vou ler para vocês do versículo 20 ao versículo 23, diz assim: Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e agir com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. A chance de arrependimento aí.
Não se terá lembrança de nenhuma das transgressões que cometeu, viverá pela justiça que praticou. Por acaso tem algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Por acaso não desejo que se converta dos seus caminhos e viva? Então a gente está vendo como Deus é misericordioso. Em todos os momentos ele é misericordioso. Ele é justo, mas ele dá misericórdia, ele dá a chance para o arrependimento e para a mudança de caminho, né? Então essa é a característica do nosso Deus, o mesmo Deus que está trazendo o julgamento aqui sobre as nações, né? Israel, então, sempre teve um relacionamento com as outras nações, com as nações que estão em volta ali deles, né? E Deus cumpre as promessas que ele faz, como ele fez uma promessa para Abraão quanto a essas nações. Então, em Gênesis 12, versículo 3, diz assim, e falando em relação a Abraão: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso é uma promessa que ele fez a Abraão. E ele cumpre essa promessa. Então, ele tem a nação de Israel, então Judá aqui especificamente, ele tem os povos que fazem relação com Judá, que tem relação com Judá, não é? Então ele vai cumprir isso. Judá são descendentes de Abraão. Então os que o abençoarem, os que abençoarem Judá serão abençoados. Os que amaldiçoarem Judá serão amaldiçoados. Então, esses povos a quem agora Deus está trazendo o julgamento, através de Nabucodonosor, através da Babilônia, são povos que têm relação com Judá e que pisaram na bola aí com Judá em algum momento. E o que a gente vai estudar agora, que é o que diz do capítulo 25 até o capítulo 32 do livro de Ezequiel. Eu vou mostrar para vocês agora um mapinha. Então, vamos lá. Esse mapinha aqui é o mapa do reino da Babilônia. Tá? Então nós temos aqui, ó, Jerusalém, a nação de Judá, e temos então as nações que estão em volta de Judá, de Jerusalém, que fazem algum tipo de comércio ou de relação com Judá, e que é essas nações a quem Deus está trazendo juízo. Então nós vamos ter mais ou menos aqui nessa região, a leste de Jerusalém, de Judá, a nação de Amon. Abaixo dela, nós tínhamos a nação de Moabe. E abaixo de Moabe, Edom. A oeste de Jerusalém, nós vamos ter nessa região aqui os filisteus. Nós teremos os filisteus aqui. Então, nós temos julgamento nas nações que estão a leste e a oeste de Jerusalém. Aí, agora vindo de norte para o sul, Deus vai trazer julgamento contra Tiro, contra Sidom, que ficam a norte de Jerusalém, e depois ele vai trazer julgamento contra o Egito, que fica a sul de Jerusalém. Então essas são as nações que vão ser aqui então apresentadas no capítulo 25 a 32 de Ezequiel, que vão receber o julgamento de Deus sobre elas, através de Nabucodonosor. Então, a primeira nação a ser julgada aqui no capítulo 25 é a nação de Amon, contra os amonitas, né? Os amonitas eles tinham uma relação complicada com Judá e com Jerusalém, desde lá de Ezequiel, desde Juízes, já se apresenta uma relação complicada. Então, em Juízes 10:9 diz assim: os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Né? Então vamos ler agora no capítulo 25, os versículos 3 e o começo do versículo 4, que diz a respeito do motivo e do castigo que vem sobre Amon. Versículo 3 do capítulo 25 diz assim: e diz aos amonitas: ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus. Quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi assolada e a casa de Judá foi para o cativeiro, tu disseste: por isso te entregarei ao povo do Oriente como prosperidades, e estabelecerão em ti seus acampamentos e porão em ti suas moradas. Então aqui Amon zombou quando Judá foi conquistada. Então, por isso, além das relações antigas, Deus está trazendo juízo sobre Amon, e Amon vai ser então entregue aos povos do Oriente, no caso os babilônios. Depois a gente passa, a partir do versículo 8, para a nação de Moabe. Então, Moabe, no versículo 8 do capítulo 25, diz assim:
Assim diz o Senhor Deus, já que dizem em Moabe e Seir, a casa de Judá é como todas as nações. Quer dizer, a casa de Judá não tem Deus, é como todas as outras nações. Caiu aos pés da Babilônia. Então eles, mais uma vez, estão zombando a respeito do que Deus está fazendo, zombando de Judá, como se Judá não fosse um povo diferente dos outros. E eles sabem que Judá era diferente dos outros, que Judá tem o verdadeiro Deus. Eles também tinham uma relação bem complicadinha, já historicamente, com Israel e com Judá. Nos versículos 9 e 10 vai estar a punição que Deus então vai trazer sobre Moabe. Diz assim: Eu abrirei o lado de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades, que estão na região das fronteiras. O orgulho do país, Bet-Gesimote, Baal-Meon e até Kiriataim, e a entregarei como propriedade ao povo do Oriente, que são os babilônios, juntamente com os amonitas, para que não haja mais lembrança dos amonitas entre as nações. Então aqui está exercendo mais uma vez juízo sobre uma nação que é complicada em relação a Israel. E aí descendo então ali, ainda a leste de Jerusalém, nós vamos para nação de Edom. Edom é uma nação que são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que apesar de ter feito as pazes, a gente vê isso lá em Gênesis com Jacó, os seus descendentes não fizeram as pazes com os descendentes de Jacó. Então no versículo 12 do capítulo 25 diz assim: Assim diz o soberano Senhor, visto que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si. Então Judá então recebeu vingança de Edom quando eles estavam caindo às mãos dos babilônios. Então Deus vai trazer também julgamento sobre Edom. O castigo vem nos versículos 13 e 14. Assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom, e dele arrancarei homens e animais, e os tornarei em deserto, desde Temã. Eles cairão pela espada até Dedã. E exercerei minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Então Deus exercendo então julgamento sobre Edom. E aí no capítulo 25 a gente fecha com a última nação ali de leste a oeste. Agora nós vamos para oeste de Jerusalém, na nação da Filístia. A Filístia teve então o seu julgamento porque ele alegrou-se pela ruptura, com vingança sobre Judá. No versículo 15 diz assim: Assim diz o Senhor Deus, vistos que os filisteus se vingaram e executaram vingança com maldade no coração, para destruir com perpétua inimizade. Então aqui Deus está exercendo juízo também sobre os filisteus. E aí nós vamos entrar no capítulo 26, a respeito da cidade de Tiro, que é aquela cidade que fica a norte de Jerusalém. Tiro merece 3 capítulos, os capítulos 26, 27 e 28 do livro de Ezequiel. Isso talvez devido à sua grande importância comercial. Era uma cidade que tinha um comércio famoso na época. Ela era famosa na nação da Fenícia, junto com 2 cidades que fazem parte da Fenícia, a cidade de Sidom e a cidade de Biblos. Nessa época, Tiro era a maior cidade, era a cidade mais próspera. Sidom já havia sido uma cidade bem próspera, mas nessa época não era uma cidade tão próspera quanto Tiro. Eles foram, essas cidades, né, de Tiro, Sidom, Biblos, foram aliados de Salomão na época da construção do templo. E agora elas não eram muito amigas ali de Judá. Então, no versículo 1 do capítulo 26, diz assim: No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim. Essa data é aproximadamente em abril do ano de 587 a.C., antes da queda lá da destruição do templo, que foi em 586, né? A sua condenação vem ali no versículo 2. Filho do homem, visto que Tiro disse a respeito de Jerusalém: a porta dos povos está quebrada, está aberta para mim. Agora que ela está em ruínas, eu me enriquecerei. Então, Tiro, vendo uma oportunidade comercial aqui, ela quer prosperar às custas da desgraça de Judá e de Jerusalém. Então, eles querem aproveitar-se comercialmente da desgraça dos outros. Isso lembra muito um tempo que nós vivemos agora, não é? Então, Tiro queria se aproveitar. Além disso,
Tiro era uma cidade que tinha uma grande ligação cultural com Baal, com a adoração a Baal. Isso também levantava a ira de Deus. Era uma cidade que tinha um grande orgulho, que se gabava de ser um centro comercial. No capítulo 27, então eu vou andar um pouquinho ali para vocês, os versículos 3 e 4, diz assim: E dize a Tiro, que habita na entrada do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes, minha beleza é perfeita. O teu território está no coração dos mares. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua beleza. Então é uma cidade que se gabava muito disso, de ser um grande centro comercial, de ser extremamente próspera. E, obviamente, essa prosperidade, culto a Baal, querendo se aproveitar dos outros, provavelmente fazia negociações ilícitas, provavelmente explorava ali escravos, explorava o trabalho dos outros para obter lucro, e essas são as razões pela qual Deus se ira contra Tiro. E ainda existia o rei de Tiro, que no capítulo 28, dedica-se aqui então ao rei de Tiro. Então no capítulo 28 mostra mais do orgulho em que o rei de Tiro o rei de Tiro desenvolveu por causa da prosperidade da sua cidade. Então nos versículos 2 e 3 diz assim a respeito do rei de Tiro: Filho do homem, diga ao governante de Tiro: Assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração você diz: Sou um Deus. Olha que pesado isso, hein? Tiro se achava um Deus, o rei de Tiro se achava um Deus. Etbaal provavelmente era o nome do rei de Tiro nessa época. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se acha tão sábio quanto um Deus. Você é mais sábio que Daniel? O Daniel que está lá na Babilônia, o Daniel do próximo livro aí da Bíblia. Não haverá segredo que lhe seja oculto? Então Deus está falando, você se acha um Deus. Nosso Deus falando para o rei de Tiro. Você se acha um Deus, mas você não é um Deus, você é um homem. Então, aqui Tiro é condenada por conta disso. E o castigo de Tiro no versículo 26, vamos voltar um tiquinho, ali no versículo, não, perdão, no capítulo 26, nos versículos 3 a 5, diz assim: o castigo vem como ondas, né? Então, 3 a 5. Por essa razão, assim diz o soberano Senhor: Estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando eleva as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca. Pois eu falei, palavra do soberano Senhor, ela se tornará despojo para as nações. Então Tiro foi sendo conquistada. Como ondas do mar que vinham sobre ela foi conquistada. Então ela foi derrotada pela Babilônia. Ela é derrotada, ela se reergue, né? Se ergue novamente. Ela vai ser novamente derrotada por Alexandre o Grande. Depois ela se ergue, vai ser derrotada pelos romanos. Hoje a cidade de Tiro é nada. É um vilarejozinho no Líbano. Né? Então ela está localizada hoje no Líbano. E aí algumas pessoas que foram para aquela região se deparam muitas vezes com pescadores estendendo suas redes para secar suas redes ao sol. Exatamente como disse Deus através do profeta Daniel aqui no versículo 5 do capítulo 26. Impressionante, né, irmãos? Impressionante como a palavra de Deus se cumpre. E aí Deus então vai exercer, no capítulo 28, finalzinho do 28, vai exercer julgamento sobre Sidom. Sidom foi um espinho para Israel. Ela também será condenada, assim como Tiro. Né? Ela era também uma importante cidade da Fenícia. Então a gente vê lá no versículo 24 do capítulo 28 a respeito de Sidom. Diz assim: E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira. Então, Sidom era um espinho na casa de Israel. Nem erva daninha que lhe cause dor. Entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Então, Deus também vai exercer juízo sobre Sidom. O interessante é que Sidom é uma cidade hoje, também na região do Líbano, né? Ela é vizinha de Tiro, mas ela é uma cidade, apesar dessa importância toda que a gente vê em Tiro e em Sidom, né? Pela nossa mentalidade, a gente diria, bom,
Tiro, então, sobrevive e Sidom vai ser eliminada. E, na verdade, aconteceu o contrário. Tiro hoje é nada e Sidom é uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes na região do Líbano. Ela é mais próspera hoje do que Tiro, né? Então, Deus exercendo juízo. E aí, a última nação em que Deus vai exercer juízo, que fica ali a sul de Jerusalém e da região e da nação de Judá, é o Egito. O velho Egito, que a gente já conhece de outras histórias bíblicas aí, né? Um Egito que tem uma relação também complicada com Israel, com o povo hebreu, né? Desde a época da escravidão até o momento o momento aqui da invasão dos babilônios. Então, Deus dedica aí dos capítulos 29 até 32 de Ezequiel, falando a respeito do julgamento do Egito. No versículo 1 do capítulo 29, diz assim: No dia 12 do 10º mês do 10º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Então, também, essa época aí, dada aqui, datada por Ezequiel, vai corresponder aproximadamente ali a janeiro do ano de 587. Então, é quando ele recebe essa profecia sobre o Egito, né? Assim como o Tiro, né? Então ela é dedicada uma grande quantidade de capítulos aqui, muito provavelmente por causa da importância do Egito. O Egito é uma cidade que já vem aí, perdão, o Egito é uma nação que já vem aí de longa data, né? Ela era autossuficiente, já havia traído Israel algumas outras vezes. E também foi profetizado contra ela no livro do profeta Jeremias. No capítulo 37 de Jeremias existe profecia contra o Egito. Mas vamos nos concentrar aqui em Ezequiel. Então, no versículo 3 do capítulo 29, diz assim: Fala e dize: Assim diz o Senhor Deus: Coloco-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande fera que estás no meio dos teus rios, e dizes: O rio é meu, eu fiz para mim. Olha o orgulho aí, né? Novamente aparecendo, o orgulho do rei do Egito, né? Do Faraó. Nos versículos 6 e 7, mostra como eles foram traiçoeiros, né? Traiçoeiros contra a nação de Judá, contra Israel. E todos os seus moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor, porque tem sido um bordão de juco para a casa de Israel. Quando eles te pegaram com a mão, tu te quebrastes e lhes rasgaste todo o ombro. E quando se apoiaram em ti, tu te quebrastes, fazendo estremecer as suas costas por inteiro. Então Israel confiou no Egito, em vez de confiar em Deus, né? Confiou no Egito contra os babilônios, confiou no Egito contra os assírios mais anteriormente, e eles foram traídos pelo Egito. Então, Deus aqui está mostrando que eles foram como um bordão de junco que pegaram com a mão, que rasgou e que quebrou-lhe, né? E que rasgou-lhe o ombro quando apoiaram em ti. Então, eles traíram a confiança de Israel, por isso estão sendo punidos. E aí a punição vem como uma espada, né? Então, no capítulo 30, versículos 6 e 7, diz assim: A espada virá contra o Egito, e angústia virá sobre a Etiópia, quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada, e os seus alicerces serão despedaçados. Então aqui ele inclui, além do Egito, os aliados do Egito, como a Etiópia, que era um aliado forte do Egito naquela época. E aí nos capítulos 31 e 32 vai existir um lamento especial aí contra o faraó e contra o povo do Egito. E a profecia que, mais uma vez, meus irmãos, a gente vê se cumprir até os dias de hoje. O Egito é uma nação que foi punida por Deus e que nunca mais se reergueu. Nunca mais foi o Egito que fora em outros tempos, né? Então, ali no versículo 15 do capítulo 29, fechando aqui o Egito, eu vou ler para os irmãos, é uma profecia que a gente vê até hoje. Impressionante, irmãos. Então, vamos lá, versículo 15. Será mais humilde do que os outros reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os enfraquecerei para que não dominem mais sobre as nações. O Egito nunca mais se reergueu, irmãos. E aqui a gente vê Deus cumprindo suas profecias, né? Que confiança que a gente pode ter na palavra de Deus. A gente vê as profecias feitas há 2.600 anos atrás. A gente vê as profecias se cumprindo, as profecias se cumprirem. Então a gente pode confiar, a gente pode se deleitar, a gente pode adorar esse Deus que nos é apresentado através da sua palavra.
Então, meus irmãos, a gente vê aqui, concluindo, que existe um grande julgamento que Deus faz sobre as outras nações, mostrando que Deus é Deus de todas as nações, que Deus é um Deus justo, que Deus é misericordioso também, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusões aqui é que as pessoas, elas cometem milhões de injustiças, muitas injustiças, e muitas por causa do seu poder, por causa da sua riqueza, do seu dinheiro, do seu status, acha que podem dar um jeito e se safar. E Deus mostra então que isso não vai acontecer com ele. A coisa não acaba em pizza com Deus. Deus mostra também que a gente tem que andar com muito cuidado, muita atenção, porque tudo ele vê. E nada, nada, absolutamente nada escapa da sua justiça. Mostra também que quando a gente comete injustiças ou a gente comete pecados, a gente pode e deve se arrepender e voltar mais para esse Deus. Porque esse Deus é misericordioso e esse Deus nos perdoa através do seu Filho Jesus, através da obra que o Filho de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Então, meus amados, a gente tem que se fiar disso, tem que confiar nisso. Pecamos? Pecamos. Nós não deixamos de ser pecadores ainda. Só quando formos ressurretos, nós teremos um corpo glorioso sem pecado. Até lá nós pecamos. Devemos evitar, claro, sempre o pecado. Mas se pecarmos, nós podemos nos arrepender, pedir perdão a Deus. Por conta disso, a gente deve anunciar aos outros a justiça de Deus, para que os outros se arrependam e não sejam objeto da justiça de Deus, não é? Então a gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso, como Jesus nos ensinou no final do livro de Mateus. Um dia, meus amados, todos nós prestaremos contas a Deus. E aí, cada um vai dar conta do que fez e do que proclamou a respeito da justiça e da misericórdia de Deus. Era isso, meu irmão, que eu queria falar com vocês a respeito do livro de Ezequiel. Finalizando, então, fizemos aí um pupurri do 25 ao 32, a respeito do julgamento das nações e desse justo Deus. Espero que todos possam ter aproveitado e eu vou encerrar com uma oração, pedindo, então, que o nosso Deus nos ensine cada dia mais a amá-lo e a respeitá-lo e a voltar para Ele. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que isso, Senhor, se fixe nos nossos corações, que o Teu desejo, que a Tua vontade seja sempre a nossa vontade. Que, Senhor, a gente tenha sempre confiança nas Suas promessas, que a gente possa confiar sempre, Pai, que apesar de sermos falhos e pecadores, a gente pode se arrepender e voltar para Ti, e o Senhor vai estar de braços abertos, Senhor, para nos perdoar e para nos justificar, para que nós não tenhamos a condenação eterna. Pai, nos auxilia, nos dá das Tuas bênçãos, nos dá do Teu amor sempre. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.